Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, durante todas as semanas da Páscoa, após a Páscoa, até chegarmos à ascensão de nosso Senhor, a Igreja nos convida a pedirmos a Jesus aquelas graças, aquelas virtudes que nos são necessárias para segui-lo, para enfrentar as contrariedades deste mundo, para corrigir os erros de nossas atitudes, para aprimorar e dar sentido à nossa vida. E por isso, em cada palavra pronunciada na Santa Missa, a gente percebe que há um convite para nos aproximarmos de Deus. Manifestamos logo no início o nosso arrependimento de nossos pecados, cantando, rezando, porém sempre estimulado por este desejo sincero de reconhecer os nossos próprios pecados, as nossas próprias limitações, o mau uso de tudo aquilo que recebemos de Deus. Depois, o sacerdote intercedeu por todos nós, pedindo a Deus que tenha piedade de nós e perdoe todos os nossos pecados. Uma vez tendo reconhecido as nossas faltas e ter recebido de Deus o perdão, nós cantamos alegremente o glória a Deus nas alturas, glorificamos a Deus. E em seguida, nos sentamos para ouvir o que o Senhor quer nos falar. Há uma sequência muito lógica, há uma sequência muito bem feita sobre estas coisas. E antes da leitura, do início das leituras, o sacerdote dirigiu-se a Deus, intercedendo por todos e pedindo a Deus, sempre em cada missa, nós vamos pedir a Deus alguma coisa. Na missa de hoje, pedimos duas coisas sobre as quais gostaríamos de refletir. Na oração do dia, pedimos: Senhor, concede-nos uma liberdade verdadeira e uma herança eterna. Estas duas expressões exigem de nós uma reflexão. O que isto quer dizer? Quando a gente pergunta para alguém o que é liberdade, a resposta vem assim, pode brotar da boca muito fácil. Liberdade é a capacidade de fazer qualquer coisa. Mas por que a Igreja colocou em seguida da palavra liberdade a palavra verdadeira? Quando eu digo liberdade verdadeira,
lá, quando a gente estuda um pouco do português, não é? Qual é o contrário de liberdade verdadeira? Liberdade falsa. Então existe uma liberdade que não é verdadeira? É preciso compreender o que quis dizer essa expressão. Sim, a palavra liberdade nem sempre é bem entendida. Ela pode até ser tão pervertida que acaba se até mudando totalmente o sentido. Em vez de liberdade, libertinagem. E às vezes o mau uso da liberdade leva à escravidão, à perda da liberdade. Não foi assim que nós ouvimos quando lemos o livro de Gênesis? O pecado levou o homem a perder a liberdade. Então, é necessário refletir um pouquinho, meus irmãos. Sim, a liberdade verdadeira é aquela que me torna capaz de fazer sempre o bem. O ladrão, quando rouba, ele rouba porque quis. Não é verdade? E o que acontece logo depois que ele rouba? Ele perde a liberdade. Ele se torna, não é, uma pessoa criminosa. Então, a liberdade não é para fazer qualquer coisa. A liberdade é um dom que vem de Deus. Deus é livre. E por isso, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos liberdade. Liberdade para pensar no que é verdadeiro. Liberdade para desejar o que é bom. Liberdade para agir de modo honesto. Então vamos refletir como cada um tem usado da sua liberdade. Está usando da liberdade para conhecer as coisas, para fazer o bem, ou está usando da liberdade para se afastar e perder a liberdade? Nos dias de hoje, muita gente fala estas expressões, mas nem todo mundo reflete sobre elas. Nós, cristãos, católicos, que seguimos os conselhos de Cristo, sabemos que a verdadeira liberdade consiste na prática do bem. E como é que eu tenho certeza que uma coisa é boa? É muito simples. Você gostaria que alguém te roubasse? Não, então não roube ninguém, porque isso não é bom. Você gostaria de ser ofendido? Não, então não ofenda ninguém, porque isso não é bom. A outra expressão, uma herança eterna. Quem aqui, com exceção das crianças, talvez nunca ouviram falar da expressão herança. Herança é uma palavra usada pelas pessoas mais adultas, não é? E quem é que conhece uma herança eterna? Da onde vem a herança? Para as crianças, a herança são aqueles bens que os nossos pais nos deixam. Mas esta palavra herança, descrita nesta oração da igreja, não quer dizer que nós estamos pedindo a Deus que a casa que o meu pai me deixou, que o dinheiro que ele me deu, nunca termine. Porque as pessoas mais idosas poderão explicar isso para os seus netos, ou até conversar com seus filhos mais velhos. A herança, né, na vida comum, ela reparte os bens. E ela não vai
existir para sempre, ela termina. Às vezes, até a herança é causa de tristeza, porque muitas vezes destrói a unidade das famílias. Os irmãos se revoltam, brigam uns com os outros. Às vezes o pai se desespera no fim da vida, porque queria ter deixado tanta coisa para os filhos, mas não conseguiu. Meus irmãos, a palavra herança eterna tem de ser bem entendida. O que Deus quer dizer? O que é que nós estamos pedindo a Deus? Herança eterna é uma coisa que não termina. E qual é a herança que um pai pode deixar para um filho e que este filho, não é, depois de 50 anos que morreu seu pai, ele já está com 80 anos, ele vai falar, nossa, até hoje eu sou grato ao que o meu pai me deixou. O exemplo de honestidade, o exemplo da fé, a prática das boas obras. Esta é uma herança que nunca termina. Caríssimos pais, pensem bem na herança que vocês querem deixar aos seus filhos. É puramente material? Já fiquem sabendo, não vai ser suficiente. Já fiquem sabendo, pode acontecer coisas desagradáveis depois que vocês morrerem entre os seus filhos, se você não souber deixar a eles uma herança eterna, ou seja, o bom exemplo da tua vida. Que adianta um homem, um ladrão, um homem desonesto, não é, juntar tanto dinheiro e falar, meu filho está aqui, a herança que eu vou deixar para vocês, tudo que eu roubei, agora eu vou deixar para vocês. Que triste herança seria essa, não é? Ou o pai vai deixar ao filho, não tenho muito para te dar, meu filho. Talvez vou te deixar aqui o meu martelo, o meu alicate, não é? E o meu torno, ou vou te deixar o meu computador, não é, para os trabalhos modernos, vou te deixar um lápis, não é? Vou te deixar um bisturi, vou te deixar um papel, porque o teu pai te sustentou enquanto eu pude trabalhar. Mas seja um homem honesto, não é? O pai teve muitas oportunidades de ganhar dinheiro de maneira desonesta, mas eu não quis, porque eu não queria deixar isso para você. Eu queria deixar para você uma herança de fé. Olha, desde quando você nasceu, todo domingo eu fui à missa. Saiba que o teu pai nunca deixou de ir à missa. Saiba que a tua mãe nunca deixou de rezar um terço pela união da nossa família. Essas heranças ninguém pode roubar. Esta herança vai para todos os filhos. Ela não se divide, ela se multiplica. E é esta a herança que nós de fato temos de procurar em primeiro lugar. Porque se você deixar uma herança de honestidade, seja pouco ou seja muito, os bens materiais que você tiver, teus filhos vão agir com honestidade. Papai, a mamãe mandou a gente agir assim. Vamos dividir. Ou vamos fazer assim, assado, conforme ele orientou. E a perda do pai e da mãe não vai ser causa de brigas, mas vai ser causa de maior união, de multiplicação. Meus irmãos, é aí que também a igreja guarda a sua herança deixada por Jesus Cristo. Pois como foi que a igreja chegou até aqui, até esta missa? Uma herança que foi sendo transmitida de família por família.
de sacerdotes para sacerdotes, de bispos para bispos, do Papa, de Pedro a cada um dos papas. Mas como é que existiria um Papa sem ter uma família? Ele nasceu de uma família. Por isso, a herança eterna da Igreja caminhará até o fim do mundo, também através das famílias. Cada um deve utilizar a sua liberdade de poder escolher, para escolher sempre o bem. Deve aproveitar a graça que tem de obter bens espirituais para entregá-los a seus filhos. E o bem espiritual nunca pode ser roubado. Ele sempre vai permanecer. Que Nossa Senhora de Fátima, que nos deixou há 105 anos atrás, por meio de 3 crianças, uma herança, uma lembrança muito especial para nós darmos uma boa condução à nossa vida, especialmente ouvindo os conselhos que ela deu. Rezai o terço todos os dias. Rezai pelo Santo Padre, o Papa. Que, além de tantas outras palavras que ela disse, que estes pedidos nos movam a refletir, não agir como uma máquina. Nós não somos um motor, nós somos seres humanos, e que possamos, de fato, crescer na prática das virtudes, tornando-nos cada vez mais livres, ficando ricos de maneira espiritual, de maneira que possamos deixar uma grande fortuna espiritual para os filhos, para os amigos e para os cristãos que amanhã vão brotar em nosso lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.